Presidente, primeiramente agradecer aí o senhor nos recepcionar por essa entrevista. Obrigado pela entrevista com o Brasil Economy, pelo respeito que tem pela gente. Muito prazer, é um prazer falar para a revista e falar contigo. Legal. Primeiramente, aí começar um assunto que é inevitável, todo mundo, o mundo inteiro olhando para o Brasil, para os Estados Unidos. Qual a avaliação do senhor diante do tarifaço imposto aí às exportações brasileiras pelo presidente dos Estados Unidos? Você sabe que eu lamentei muitíssimo esse tarifaço, né? Como lamentei também a questão da cessação dos vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal e de outras figuras, né? Mas eu reconheço que é interessante, foi isso, é muito falta de diálogo, sabe? Você hoje tem que ter a ideia de que os países têm que dialogar muito entre si, não só os chefes de Estado, os chefes de governo entre si, mas até as próprias instituições, o poder legislativo no estrangeiro, né? Afinal, isso faz parte do chamado multilateralismo, né? Quer dizer, você tem que ter uma multilateralidade, tendo em vista que as relações hoje são relações comerciais, né? No passado, 70, 80 anos atrás, quando você tinha aliança entre partidos ou diálogo entre estados, você tinha uma preocupação político-institucional. Hoje você tem uma preocupação comercial. Veja bem, o Brasil é o nosso maior parceiro comercial, a China. O segundo parceiro comercial, Estados Unidos. Os países árabes compram 45%, 50% da nossa carne de frango. E nós temos convênios tecnológicos extraordinários com Israel. Tudo isso para revelar que a multilateralidade é fundamental. Mas o multilateralismo se alimenta do diálogo, né? Por isso que a falta do diálogo causa prejuízos. E eu acho que, no caso presente, o que faltou foi um diálogo logo inaugural entre Estados Unidos e Brasil, porque a relação, convenhamos, não é entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. A relação é entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América. E é isso que deveria ser entendido, compreendido, para que cada um cumprisse as suas funções de natureza constitucional. Então, penso eu, é lamentável, sem dúvida alguma. Agora, não se deve desistir. Você percebeu que, de alguma maneira, os Estados Unidos eliminaram essa taxa de 50% Sim. para muitos produtos. Mas eliminaram para quê? Tendo em vista o consumidor americano. Do exemplo clássico do suco de laranja. Eles compram 30% do suco de laranja consumido lá, vem do Brasil. Então, eliminaram a taxação de 50%. A questão do aço, de igual maneira, eles consomem muito. Então, quando se abriu a negociação, que, convenhamos, não foi fruto de relações institucionais. É verdade que o nosso Geraldo Alckmin fez muito esforço para isso, mas foi muito fruto também das relações de natureza comercial entre empresas brasileiras e empresas americanas. É um diálogo também oportuno e sempre muito produtivo, né? Então, por que é que eu estou dizendo isso? Você veja que quando se inicia um diálogo, seja de quem for, as coisas se solucionam. Nós estamos num período em que o diálogo está começando a ser retomado, deveria ter sido feito desde o início dos governos, né? Mas eu acho que, e aqui vai muito otimismo, né? Eu acho que ainda vai se ajustar de uma forma muito adequada essa questão da tarifa, ou seja, vai reduzir a tarifa imposta neste momento, né? Colocar questões políticas no meio de uma tarifa, no meio de uma situação econômica, chega a afetar a soberania brasileira? A senhora avalia? Não vale a pena falar nisso. Você sabe que dizer que o Brasil é soberano é fazer cocada com coco do coqueiro, que nós todos sabemos que a soberania, cada país é soberano, não há dúvida. O problema é o contato das duas soberanias, a soberania brasileira e a soberania americana. Como é que elas fazem contato? Fazem contato de natureza política, de natureza institucional e de natureza comercial. No presente momento, estas duas soberanias dialogando está certo. Agora, simplesmente, com toda franqueza, muita bravata, muita coisa, olha, eu vou retalhar, etc. Não dá certo. Não dá certo. E vamos ter os pés no chão, né? Convenhamos. O Brasil é um país poderosíssimo, mas sem dúvida Estados Unidos é mais poderoso que o Brasil economicamente,
comercialmente, não é? Então, acho que não, digamos assim, não vale a pena brigar com os Estados Unidos, tem que dialogar. Agora, foi colocado aí uma questão do ex-presidente Bolsonaro, uma questão jurídica dele, até política também. O senhor avalia que tem alguns analistas que avaliam que é uma cortina de fumaça em cima disso, que está valendo mesmo é a participação dos BRICS, fortalecimento dos BRICS, criação de uma nova moeda que enfraqueceria o dólar. O senhor vê dessa maneira ou não? Eu estou de acordo com essa cortina de fumaça, viu? Que nem existe muita fumaça, é um pretexto que me parece muito claro, porque, na verdade, é claro que lá o presidente Trump tem suas simpatias e preferências pelo ex-presidente Bolsonaro, mas o que está por trás disso são interesses econômicos. A questão que você acabou de dizer, a questão do BRICS, em que se propôs vou usar um neologismo, né, a desdolarização, né, a eliminação Sim. do dólar, que convenhamos, eu não soube, pelo menos, não teve apoio nem da China nem da Rússia, e acho que o Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul, manteve-se também silente, né? Eu acho que não valeu a pena colocar esse tema, daí porque eu concordo com isso que você acabou de dizer. Acho que serviu como pretexto para dizer, olha aqui, não mexa conosco, né? E não mexer conosco, vocês estão aí agredindo figuras que não deveriam ser agredidas, né? Eu acho que foi, na verdade, um pretexto. E a reação do governo Lula naquele momento inicial e a partir de agora com a tarifa amenizada, né? Como é que o senhor avalia a reação? A primeira reação, com toda a delicadeza que eu digo isso, mas apenas constatando, né, foi de muita bravata, né? Aqui ninguém mexe, aqui nem... Você não precisa fazer isso. Jogou mais para a torcida? Não vale a pena. E nem se pode usar isso com critérios eleitoreiros. O que está em pauta agora não é a eleição e nem o aspecto eleitoral. O que está em pauta é o Brasil. As pessoas não têm que pensar, nenhum dos lados tem que pensar em aspectos eleitoreiros, mas tem que pensar no Brasil. É assim que se cumpre a missão constitucional da presidência da República, né, e de outras tantas instituições. Então, eu acho que, volto a dizer, digamos, lançar palavras agressivas em relação a esse episódio não vale a pena, não é? Sem embargo, de você dizer, bom, mas bem-vindo eventuais palavras agressivas de lá. Você tem que ignorá-las, né, no interesse do país. Você tem que estabelecer meios e métodos para, estou usando repetidamente a palavra diálogo, mas para instruir a conversa, a prosa, o diálogo entre os dois países, né? Aplicar, então, a lei da reciprocidade seria algo muito ruim. Eu não acho bom. Eu não acho bom, porque você viu que no despacho do presidente Trump, né, ele diz o seguinte, olha aqui, é 50%. Se houver retaliação, se essa retaliação for tarifária, a cada aumento que se faz, vamos dizer que um determinado produto importado dos Estados Unidos tem uma tarifa de 10%, se ampliar para 50%, ele vai acrescentar mais 40%. Ou seja, ele diz, eu acrescentarei aquilo que o Brasil acrescentar. Então você imagina uma tarifa de 50%, de repente passar para 90%. Acho que não vale a pena tomar esse caminho. Pelo menos tem que tomar o caminho do diálogo até as últimas consequências. E o diálogo resolve. Aquele recuo que nós estamos no começo, de tirar alguns produtos dessa tarifa de 50%, foi uma sinalização? O senhor acredita nisso? Eu acho que ajuda. Ajuda. É um começo de, digamos, de solução. Na verdade, embora eu disse logo no começo, é muito mais, especialmente em favor do consumidor americano, não é? Mas eu acho que é um começo de diálogo. Tem que se incentivar esse diálogo, não é? Agora parece que o próprio ministro, o Mauro Vieira, né, já esteve com o Rubio, né? Está começando uma abertura ali de diálogo. Começando uma abertura de diálogo. Sendo mais uma vez otimista, eu acho que vai resolver. E dá para medir já quais as consequências para a economia brasileira? Tem muitos setores reclamando e muitos setores diminuindo a produção e a exportação dos Estados Unidos. O que o senhor vê nesse sentido? Olha, eu vou dizer a você uma experiência prática, né? Na sexta-feira passada, eu fiz uma palestra em Balneário do Camboriú para 5.000 empresários brasileiros que foram chamados por uma grande reunião para ouvir as mais variadas autoridades. E depois, de fora a parte das conversas no corredor, muitos se reuniram em salas comigo para conversar, e eu fiquei preocupado com uma coisa, as pessoas um pouco desesperançadas, né? Sabe quando começa a dizer, olha, nós vamos sair do país, nós não estamos aguentando mais o que acontece aqui,
nós vamos para o Paraguai, nós vamos para outro lugar qualquer. Isso é preocupante. É claro que eu desestimulei. Eu disse, não, vocês não podem fazer isso. O Brasil ainda é um país, é sempre o país do futuro, não é verdade? Então, aqui se pode produzir muito. É preciso só ajustar as coisas. E ajustar as coisas, aqui eu vou falar de um tema sobre o qual eu falo sempre, é preciso tranquilizar um pouco o país, pacificar um pouco o país. O país não pode ficar nessa radicalização permanente, política e às vezes até no plano pessoal. Você verifica que hoje há brasileiros contra brasileiros, instituições contra instituições, não vale a pena. Você pode ter divergência de ideias, divergência de conceitos, divergência de programas, que é até útil. Isso é fruto da democracia. Você não pode ter crueldade, radicalização de posições de maneira a odiar o outro, de maneira a provocar instituições. Isso não é bom para o país, né? A temperatura política alta, ela de fato influencia aí na questão do setor produtivo e nas questões econômicas. Isso é... Sim, porque a temperatura política alta queima, né? Ela queima, né? Ela fere, ela machuca, não é? A temperatura tem que estar num padrão normal. E quanto mais esfriada, tanto melhor, porque pacifica as relações sociais, né? No atual momento de relação um pouco conturbada com os Estados Unidos, o Brasil se aproxima um pouco da China. O senhor vê com bons olhos? Olha, o seguinte, eu acabei de falar do multilateralismo, né? O Brasil tem que estar próximo da China e dos Estados Unidos, né? Não próximo ideologicamente, nem dos Estados Unidos, nem da China. Nós temos a nossa ideologia própria, vamos dizer assim. Mas comercialmente, ele tem que se aproximar, estar próximo dos dois países, como tem os demais países do mundo, né? Não é um ou outro, pode ser os dois, no fim das contas, mesmo com uma relação... O unilateralismo, o bilateralismo não dá certo. Só dá certo o multilateralismo. É isso que se prega no país e é fruto até, convenhamos, da nossa diplomacia tradicional. Você não pode... eu prefiro o país tal, o país qual, o presidente tal, o presidente qual. Não. As relações são institucionais. É instituição com instituição, e não pessoa com pessoa. O senhor iniciou e é um entusiasta de um movimento de governadores para lançar talvez uma terceira via, nem sei se é esse o nome adequado, mas um nome que entre na polarização de Bolsonaro e Lula nesse momento. O tarifaço, ele atrapalha nesse sentido? Olha, tudo isso derivou do seguinte: os governadores, muito delicadamente, cada um veio me visitar por sua vez, ou falou comigo por telefone, e quando 5 governadores já haviam falado comigo, e depois um sexto até, que é o governador Hideo, lá do Mato Grosso do Sul, com quem eu estive, ele estava muito entusiasmado com essa tese, né? Quando eles falaram comigo, eu disse: olha, eu vejo que vocês têm mais ou menos as mesmas posições. Se tem as mesmas posições, o Brasil está precisando de um projeto. Eu até tomei a liberdade de dizer que o meu governo foi razoável, talvez mais do que razoável, porque eu tinha um projeto, que era chamado Ponte para o Futuro. Tudo que nós conseguimos, redução de inflação, redução dos juros, reforma trabalhista, previdência social, recuperação das estatais, a recuperação do PIB, né? Tudo estava na Ponte para o Futuro. Então disse eu, vocês deveriam se reunir, lançar um programa para o país, um projeto para o país, e depois escolher, dentre vocês, quem representaria esse projeto. Porque daí, viu, o que haveria não era nome contra nome numa disputa, mas programa contra programa. Você imaginou se nós tivéssemos 2 ou 3 programas em disputa? Eu, eleitor, olho o programa e digo, estou de acordo com esse programa. Quem é que representa esse programa? Você percebe que cresce o debate político no país. Hoje a disputa é de A contra B. Não pode ser assim, não. É projeto contra projeto. Por isso que eu propus isso. Se os governadores vão levar adiante, eu não sei, não é? Mas acho que individualmente, pelo menos, se sensibilizaram. Ainda é viável, mesmo diante do momento que estamos vivendo, e há 1 ano da eleição, o senhor acredita que dá para chegar a esse ponto? Eu acho que dá, exatamente porque nós estamos distantes ainda das eleições, né? Não daria lá na frente, porque lá na frente é capaz de cada um ser candidato por conta própria, e você sabe que se houver 3, 4 candidaturas dos atuais governadores, que são todos muito eficientes. Você sabe que o Brasil vive muito hoje à custa dos governadores, porque a safra de governadores é formidável. Então eles agem muito adequadamente nos seus estados e produzem uma boa imagem do país.
Agora, produzindo todos uma boa imagem do país, não dá para pensar que todos podem vir a ser candidatos à presidência, porque é claro que divide os votos e daí cria problema na própria eleição. Facilita só um dos lados. O senhor roda o Brasil, mas nós estamos aqui em São Paulo, mais próximo do governador Tarcísio, seria um nome? Ah, sem dúvida alguma. O Tarcísio é um nome muito adequado. Eu tive a honra de tê-lo como no meu governo, ajudou muito no meu governo. Aqui em São Paulo ele vai indo muito bem. Agora é preciso, politicamente, ter uma estrutura que permita a eleição, né? Por isso que eu disse, né, se são muitos governadores candidatos, se todos se reunirem em torno de um nome, tanto melhor para estas pessoas que pensam da mesma maneira. Aí entra a beleza da política, né, do diálogo, da Claro, conversa que a gente claro. tanto comentou no início. Na ausência de Bolsonaro nas urnas, Tarcísio seria uma mais viável? O senhor acredita nisso? Difícil dizer. Porque ele agregaria, talvez, boa parte da... Neste momento, pelo menos, o que eu verifico é isso. Eu acho que ele agregaria muita gente, né? É preciso dialogar com os demais governadores, encontrar um meio termo disso tudo, e aí eu reitero, né? O meio termo viria muito por meio de um projeto. Projeto para o país. Um outsider dessa altura do campeonato, então, está fora de cogitação. Eu acho difícil. E também não acho conveniente, né? Acho que é melhor pegar quem tem uma certa experiência já político-governativa, né? Ainda voltando um pouco ao tarifaço, tem correntes do bolsonarismo com opiniões divididas aí. Pode-se considerar um racha nisso? O tarifaço pode rachar a parte do bolsonarismo? Também isso eu confesso que não saberia responder, viu? Mas os bolsonaristas para valer são muito unidos, né? A história interessante, de vez em quando eu digo que você nunca deve dizer palavras que dividam o país, né? O Brasil viveu muito, num dado momento, a história do nós contra eles, né? O nós era organizado, tinha militância. De repente o eles se organizou com militância. E daí divide os brasileiros. Não vale a pena. Eu acho que é preciso... Por isso que eu sempre falo em programa, em projeto, porque o projeto pode unir pessoas, né? Acho que isso que é importante para o país. Bolsonaro está envolvido aí numa questão jurídica, está até com a prisão domiciliar decretada. O senhor acredita que tem fundamento a denúncia? A trama golpista de fato ocorreu? Aí não saberia dizer. Depende dos autos, né? Porque você diz, ele está agora detido preventivamente, não. Domiciliarmente, né? Aí depende do exame dos autos, né? Os autos é que vão dizer, porque você sabe que o processo penal, faço um pequeno corte, né? As pessoas aqui dizem, abriu-se um inquérito contra fulano, pronto, já está pré-condenado. Não é assim. O inquérito vem de inquirir. Você tem que inquirir, investigar, portanto. Quando você termina a investigação, manda para o Ministério Público examina para ver se denuncia ou não denuncia, pode não denunciar, e quando denuncia, o judiciário diz se recebe ou não recebe denúncia. Então, o processo penal ele se formata em definitivo quando o judiciário acolhe a denúncia. Daí vem a prova, contra a prova, você vê que tem um bom caminho ainda pela frente, que é o que está acontecendo no presente momento, né? Tem que esperar o trânsito em julgado aí, no final das contas, o senhor como jurista... Isso vai longe ainda. Não acredita que passa desse ano? Ou se não sei dizer. Aí não sei dizer. O STF está um pouco acelerado nesse ano. As notícias dizem que é para julgar nesse ano, mas o que não significa que não haverá prova e contraprova. Isso é fruto do processo penal democrático, né? Voltando um pouquinho mais ao lado econômico do Brasil, com juros altos, inflação fora do teto da meta, como que o senhor avalia o momento econômico brasileiro? Acho péssimo, né? Porque a inflação, diferentemente do que se pensa, não afeta o rico. O rico, o arroz passou de 10 para 20, continua comprando. Afeta o pobre. A inflação atinge o pobre. Por isso que no meu governo eu fiz o possível, eu tinha pego uma inflação de 2 dígitos, eu entreguei com 2,75, não é? Porque a inflação, volto a dizer, ela prejudica precisamente os mais vulneráveis. Então é preciso ter uma política econômica que contenha os gastos públicos para poder reduzir os juros, e reduzindo os juros, reduzir a inflação. Então a política do Banco Central, com a Selic a 15%, tem que arrefecer.
Não, eu acho que não dá. Por enquanto, eles mantêm juros altos para impedir um volume extraordinário da inflação. É uma decisão acertada por enquanto. Claro, porque, na verdade, o que ocorre é o seguinte, e eu verifico o seguinte, os juros são altos e a inflação também prossegue. Tem alguma coisa errada aí, não é? Eu não sei detectar exatamente isto, mas a ideia de juro alto é para combater a inflação. E foi exata e precisamente numa redução, no meu governo, por exemplo, de 14,5% para 6,5%, que permitiu a inflação de 2 dígitos cair para 2,75%. Né? As contas públicas um pouco descontroladas não ajudam nessa engrenagem desazeitada? Ajuda, especialmente os gastos públicos. Né? Por isso que a ideia do teto para os gastos públicos é uma coisa importante. A responsabilidade fiscal, que está longe de ser o objetivo do governo, em manter os gastos, inclusive, ao mesmo tempo que trabalha para o aumento da receita. Essa conta não está fechando. É porque toda vez aumentar a receita significa aumentar tributos, né? E você sabe que essa história da carga tributária é sempre muito objetada, né? Há muita reclamação em relação a isso. Nós temos uma carga tributária razoável, alta, não é? Toda vez que você quer aumentar a carga tributária, faça um pequeno corte, né? Por que o IOF foi contestado? Porque anunciou-se que seria para aumentar a arrecadação, e não é. O imposto de operações financeiras é um imposto regulatório, é para regular as relações cambiais, etc. Né? Então, toda vez que você quer aumentar tributo, você tem um protesto no país. O ideal é manter, ou melhor, segurar os gastos públicos. Isso é o ideal. Mas a volta do IOF, então, seria uma decisão acertada do governo Lula? Perdão? A volta do IOF seria uma decisão acertada, então, no governo Lula? Não, eu acho que... Bom, o primeiro equívoco foi o seguinte, foi produzido sem ter pré-conversado com o Congresso e com a sociedade. Eu digo isso porque eu dou um exemplo. Eu fiz a reforma trabalhista no meu governo, que mexer em direito de trabalho e mexer em vespeiro, você sabe disso. Sim. Mas o que é que eu fiz? Eu levei uns 5 meses, 6 meses, para mandar o projeto para o Congresso. Por quê? Porque nesse entretempo, eu disse ao ministro do Trabalho para percorrer as centrais sindicais, percorrer as federações de indústria, comércio, serviços, para formatar um projeto que fosse mais ou menos o que houvera sido conversado. Né? Você vê que eu mandei o projeto, foi aprovado, não houve uma greve de trabalhadores no país, por causa do diálogo. Com o IOF talvez tenha havido esse equívoco. Não houve diálogo, ou não houve pré-diálogo. Quando chegou lá, protesto, decreto para suspender o IOF, tem que mandar para o Supremo decidir. Eu acho que essas coisas têm que ser conversadas. Causou um ruído aí a falha na comunicação, no fim das contas, né? Talvez tenha sido isso. Né? E a reforma tributária, que está meio desenhada, começa a partir do ano que vem, o que o senhor analisou sobre ela? Ela precisa ser regulamentada ainda, né? A regulamentação é que vai revelar se ela é adequada ou não. Porque adequada liminarmente porque ela acaba, em princípio, diminuindo a burocracia tributária. Porque quando no passado, eu fazia palestras aqui no exterior, o que as pessoas mais reclamavam era a questão trabalhista e a burocracia tributária. Então, eram 2 temas. Aliás, eu praticamente comecei a reforma tributária no meu governo, no meu tempo, porque eu tive 2 anos e meio só de governo. Né? Mas a desburocratização tributária é uma coisa interessante para o desenvolvimento do país e, naturalmente, para os empresários. Né? E tem que vir junto com um corte de gastos? Sim, acho que sem dúvida alguma. Onde dá para cortar? O senhor avalia? Você sabe que a reforma, isso vem pelo meio da reforma administrativa. Não é fácil. A reforma administrativa tem sempre resistência no Congresso, porque o funcionalismo público, especialmente o mais elevado, legitimamente tem muita influência no Congresso Nacional. Né? Então não é fácil. Eu, quando fui para lá, com uma grande experiência que eu tinha do Legislativo, percebi que se eu quisesse fazer uma reforma administrativa, tinha que fazê-la silenciosamente. E fiz. Você sabe que pouco se sabe, mas quando eu cheguei no governo, tinha 60.067 cargos desocupados. Quando estão desocupados, você pode eliminá-los por decreto. Eu eliminei por decreto. Você vê que é uma reforma administrativa. Uma ocasião, o Caffarelli era presidente do Banco do Brasil. Ele me telefonou e disse: presidente, em cidades pequenas aqui do Brasil, muitas vezes tem 2 agências do Banco do Brasil, nós podemos eliminar uma. E eu abro aqui um plano de demissão voluntária. Reduziu sensivelmente o número de servidores do Banco do Brasil. Essa coisa mais silenciosa da reforma administrativa, que significa corte de gastos,
teria que ser efetivada também no presente momento. Né? E a reforma da Previdência, que também avançou no seu governo, e agora está começando a se rediscutir novamente. É preciso discutir novamente, eu reconheço, porque em face da longevidade, graças a Deus, né, todo brasileiro, é claro que a reforma da Previdência vai se tornando de tempos em tempos indispensável. No momento em que o homem estiver vivendo 100, 110 anos, nova reforma da Previdência, inevitável. Mas naquele momento foi a que deu para fazer, porque tinha uma corrente também que queria uma reforma mais incisiva, para não termos que rediscuti-la agora nesse momento. Não, mas não tem jeito, você tem que fazer a cada momento, porque essa é uma questão política, a reforma possível. Porque um dado momento a reforma possível é esta. Mais adiante, em face da demonstração dos problemas que os gastos previdenciários atuam, né? Acabam aparecendo, naturalmente as pessoas se convencem que é preciso uma nova reforma. Acho que isso de tempos em tempos tem que ser feito. Mas ela tem solução, no fim das contas, não tem... Eu acho que... Ou é um buraco sem fundo aí que nós estamos enfiados? Aí eu acho que eu volto a dizer isso, repito a expressão, como a idade aumenta cada vez mais, também de tempos em tempos precisa acolher essa história da idade, né? Tem que fazer novas reformas, né? Não tem jeito. E agora o Brasil está prestes a receber a COP30, com uma série de polêmicas e uma série de desafios. O senhor acredita que o Brasil vai sair menor ou maior dessa COP? Vai sair maior. Aliás, em vários momentos, estou meio rodando aqui, em 1992, foi uma das primeiras COPs, digamos, no Brasil, no Rio de Janeiro. Não é? E outras se verificaram ao longo do tempo. Né? E agora, a feita no Pará, simbolicamente é muito importante que seja feita na Amazônia. Né? O governador Helder tem estado aqui comigo, tem feito um trabalho excepcional para também acolher aqueles que vão para a COP, e está fazendo obras e mais obras lá, para que cause uma boa impressão. Então, eu acho que será um exemplo para o mundo, esta reunião ambiental na Amazônia. Né? E o Brasil poderia ter mais protagonismo nessa transição energética que tanto se fala globalmente? Ou o senhor acha que o Brasil está indo num caminho correto nesse momento? Eu acho que no tocante ao setor energético, o Brasil até vai bem, porque nós temos a tal da energia limpa, né? Energia mais variada, fotovoltaica, energia eólica, né? Várias espécies de energia. A biomassa. Biomassa, mais limpa, né? E acho que o Brasil tem sido um exemplo para isso. Começou lá atrás, continua, sou obrigado a reconhecer, acho que é uma coisa que é muito útil para o país, e, portanto, também está muito ligado ao meio ambiente, porque isso também diz respeito ao meio ambiente. O que é preciso, eu digo sempre, é retirar a ideologia relativa ao meio ambiente, porque é interessante aqui no Brasil, sempre se fala que a chamada esquerda, eu não tenho nenhum apreço por rótulo, mas a chamada esquerda é pela preservação do meio ambiente. E os agricultores, agronegócios, que poderia ser chamado de direita, né, é pela destruição do meio ambiente. Não é verdade. Você sabe que no meu governo reuniam-se permanentemente o Blairo Maggi, que foi ministro da Agricultura, e o José Sarney Filho, que era ministro do Meio Ambiente, para ver se tinha faísca, porque todos tinham que trabalhar por essa área. O pessoal do agronegócio, da agricultura, também quer preservar o meio ambiente. Não precisa retirar esta coisa ideológica relativa ao meio ambiente. Todos os brasileiros têm que trabalhar pela preservação do meio ambiente. Agora, é interessante, eu vejo que na Europa, nos Estados Unidos, meio ambiente é apenas floresta amazônica. E não é isso, nós temos coisas extraordinárias no meio ambiente aqui. Olha aqui, há pouco tempo eu fui a Alto Paraíso, e fui porque, no meu governo, eu ampliei a Chapada dos Veadeiros de 60 mil hectares para 240 mil hectares. Protegidos? Protegidos. Sim, nós fizemos a maior reserva marinha que o mundo conhece. Equivale, lá nas Ilhas de São Paulo, equivale a uma soma, digamos, da Alemanha e da França juntos. Por que a reserva marinha é importante? Porque ela produz oxigênio, as algas marinhas, e não consome. Né? Até diferentemente da floresta amazônica. A floresta produz, mas consome. Né? Mas não se fala nisso, como se meio ambiente no Brasil fosse só floresta amazônica, que não é. É tudo isso que eu estou dizendo aqui. A gente falou de esquerda, direita, no começo, e agora voltamos a esse assunto. O senhor se considera um centrista? Dá para dizer isso? Sabe que eu não tenho nenhum apreço pelos rótulos. O que interessa para o cidadão é o resultado.
E eu digo o seguinte, você vá, eu dou sempre esse exemplo trivial, né? Vá, o sujeito está passando fome, pergunta se ele é de centro, direita, esquerda, eu quero um pão. Vai o desempregado, direita, esquerda, eu quero emprego. Vai o empresário, eu quero financiamento, não quero muito tributo. Vale o resultado. Agora, se o sujeito quer se rotular de esquerda, de direita, de centro, é um problema dele. Mas eu não tenho nenhum apreço por esses rótulos, né? Se quiser rotular, eu poderia ser rotulado de centro, porque eu sou a favor da moderação, do equilíbrio, eu sou a favor da temperança, eu sou a favor do diálogo, eu sou a favor da harmonia, eu sou a favor da pacificação de todos os setores, não é? Sem embargo, de nós termos divergência ideológica, divergência programática, divergência conceitual, que é útil para a democracia. O que não é útil é, digamos, a crueldade nas relações entre brasileiros ou entre instituições. Então, se quiser me rotular, pode me rotular de centro. A polarização acaba fazendo mal para o Brasil? Sem dúvida alguma. Polarização de ideias, não. Essa é útil, porque é fruto da democracia. O que faz mal é a radicalização, que é o que ocorre atualmente no Brasil. E agora a gente falou um pouco de COP30 de uma maneira geral, pintando o quadro como todo, político, econômico. Brasil em 2030, como é que o senhor enxerga o nosso país? Eu quero enxergar com otimismo. Eu espero que se resolvam todas essas questões, que a nova eleição produza bons resultados também, estamos aqui próximos de 26, né? E que em 30 o Brasil continue a desenvolver-se como merece. Legal, obrigado, presidente. Obrigado por receber o Brasil Economy. Prazer, um abraço. Um abraço.